dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite, ouvintes, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Aristóteles Totti, estamos começando mais um programa, o Evangelho no Ar, para que você possa fazer na sua casa, no seu lar, o Evangelho com a gente. Prepare a água, chame a família, reúna, convide Jesus para entrar no seu lar. Estamos aqui com os nossos convidados, amigos e convidados. Robinson, boa noite. Boa noite, Totti. Boa noite os internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e o pessoal aqui do estúdio. Boa noite, Carlão, mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então, estamos começando o nosso programa O Evangelho no Ar, convidando a todos a fazer conosco e pedindo a Deus. Comece, sabe, a nos abençoar, a nos iluminar, que abençoe seu lar, sua casa, sua família, que possa trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio para todos nós. Nosso irmão Robinson vai fazer a gentileza de ler uma página para a gente do livro Fonte Viva, e o Carlão depois vai ler um trecho do Evangelho para que a gente possa ter seu pequeno comentário. Ok. A nossa página da noite de hoje do Fonte Viva é o capítulo 2, Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2, 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo, a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Deus, nosso amado Pai, nós vos agradecemos por mais um dia e vos pedimos que nos alimente na fé, na esperança e nos fortaleça para que tenhamos a coragem de caminhar cada vez mais para a frente e para o alto. Obrigado, Jesus, e que os bondosos amigos espirituais possam estar conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Vamos ler um trecho do Evangelho que já falamos, nós convidamos a todos que acompanhem conosco. Nós começamos desde o início e você pode acompanhar com a gente, desde a sequência. Nós estamos na introdução e já estamos quase terminando o item 1, a introdução. Carlão, por gentileza. Então, continuando da semana passada, né, da introdução, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros em geral são ininteligíveis. E muitos até parecem irracionais, por faltar a chave para se compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente, e como reconhecerão melhor ainda mais tarde. Encontra-se o Espiritismo por toda parte, na antiguidade e em todas as idades da humanidade. Por toda parte encontram-se traços dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Por isso, se ele abre horizontes novos para o futuro,
lança uma luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como suplemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e pelo intermédio de diversos médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderia ter sido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado em relação a isso. Essa obra é para o uso de todos. Cada pessoa pode extrair dela os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as explicações que dizem respeito especialmente a eles. Graças às comunicações estabelecidas, daqui em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, pois todos a compreenderão e serão incessantemente solicitados a colocar em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos serão verdadeiramente as vozes do céu, que vêm iluminar os homens e convocá-los à prática do Evangelho. Duas belas mensagens. Vamos tecer algum comentário? Quem poderia começar? Poderia ser o nosso irmão? Nessa página de Emmanuel, Totti, a gente quer destacar aqui rapidamente alguns pontozinhos, né? Essa mensagem belíssima de Paulo aos Filipenses também, que quando ele nos fala no início, né, que todas as pessoas fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer aquilo que fizeram. Então é aquela velha história, né? São várias e várias encarnações equivocadas, nas quais as pessoas depois têm que retomar lá na frente para ver se consertam as coisas, né, que fizeram de erradas, de equívocos, para continuar evoluindo. Então, na realidade, é uma grande justiça de Deus a oportunidade reencarnatória, para que a gente possa rever, né, os conceitos e equívocos do passado. Interessante que fala bem claro, né? Voltar para refazer. Em vez de a gente vir e melhorar, crescer, a gente retroage, assim, diz que não, né, mas erra mais. Sim. Continua no erro, continua. Até porque no outro parágrafo ele nos fala dessa ociosidade, né? E de pessoas que têm uma vida dentro de uma inutilidade, numa preguiça muito grande. E aí a gente tem aquele chavão dentro do espiritismo. Ou a gente evolui ou pelo amor ou pela dor. São as duas formas, né? Amor é conhecimento, que nos habilita a realmente caminharmos seguro na direção de Deus através da mensagem crística. Mas quando a gente não vai por aí, a segunda opção é o sofrimento que nos bate à porta como maneira de nos fazer entender que a gente precisa tomar uma caminhada diferente daquela. Lembrando, né, que a nossa finalidade no planeta é fazer os outros felizes, né? Na medida que nós conseguimos fazer isso, não esquecer de trazer felicidade de maneira até infinita para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Hoje eu ouvi uma frase bastante interessante que segundo o palestrante, ela é de autoria da Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz que é muito fácil você amar quem está próximo. Aliás, muito fácil você amar quem está distante. É muito difícil você amar quem está próximo. Então, nós temos que mudar os nossos parâmetros, né? A fim de que nós possamos entender melhor e realmente esquecer que a nossa existência, né? Esquecer, né, que a nossa existência deve ser de inutilidade, né? Deve ser sempre voltada para o bem e para o amor e para o trabalho. Uma outra frase aqui também muito interessante, Totti, é quando Emmanuel nos diz: fazer algo em Cristo é sempre fazer o melhor para todos, né? E aí tem uma frase de um educador, um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, que ele diz uma coisa muito interessante: o importante é fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então a gente tem que estar sempre procurando, mesmo dentro das nossas limitações pessoais, das nossas dificuldades, procurar sempre fazer o nosso melhor. E a simplicidade de Jesus nos chama a atenção nessa página também. Porque da carpintaria de Nazaré, nós sabemos que ele aprendeu o ofício de carpinteiro com José. Quando um espírito extremamente superior como Cristo
Mas ficou ali na carpintaria, usando o martelo, o enxó, o serrote, e se utilizando daquela forma simples, né? Mas está junto com o pai, aprendendo o ofício de carpinteiro, mostrando toda a sua humildade. Que foi uma das grandes virtudes que norteou toda a sua existência aqui junto de nós. Eu já vou chamar os nossos ouvintes para mandar mensagem. Você que está ligado, está conectado com a gente, manda aí um alô para a gente, por gentileza. Totti, estamos ligados. Robinho, Carlão, estamos aí ligados. Já está com a gente no estúdio também aqui, nossa irmã Cândida, que vai estar falando do seu livro. Eu Quis, Meu Pequeno Dal. Vai estar falando com a gente sobre esse lançamento do livro. O que traz ali de informações para a gente, esse mundo que ela viveu, que ela experienciou. Tenho certeza que vai tocar muitos corações aí. Carlão, sobre a página... Sobre a página do Evangelho. Né? Aqui são dois pontos que eu acho bastante interessante. Reforçando o que nós vimos na semana passada, né? Com relação ao que o Espiritismo traz a chave para compreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo. Baseia-se precipitamente na questão da reencarnação, que nós até já comentamos aqui, né? Que o Robson até falou bem, acerca da necessidade que muitas vezes nós temos que reencarnar para retemperar os nossos espíritos, né? Quando deveríamos estar aproveitando o tempo para o nosso crescimento, subir os degraus e não ficar patinando como muitas vezes nós ficamos, né? E a outra coisa, o outro ponto é quando todos nós nos habituamos a um estudo mais profundo da doutrina espírita e dos evangelhos, nós vamos entender melhor a finalidade e a vinda do Cristo. E nesse momento, a gente vai começando a verificar que essa luta que Jesus teve, desde lá da carpintaria até o Gólgota, a gente vai observando que em todos os momentos ele deixa para nós uma grande lição. A influência do meio, ela é de grande importância. A gente sabe muito bem que o quanto nós podemos nos vangloriar das nossas vitórias e quanto também nós podemos sofrer por causa da nossa invigilância. E nesse ponto é que Kardec, aqui no Evangelho, diz assim: daqui em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos. Ou seja, é a renovação de tudo aquilo que Jesus nos trouxe e que não foi bem entendido, não ficou bem claro. Então, a necessidade da doutrina espírita em reforçar tudo isso, né? Por isso, o Evangelho redivivo. Me chamou a atenção, diz bem claramente, né? Essa obra é para uso de todos. E coloca aqui, todos a compreenderão. Como se diz, a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas, né, o futuro das religiões cairá. Isso. Até porque na questão 629 do Livro dos Espíritos, né, os amigos espirituais nos dizem que todos um dia compreenderão, né, as verdades divinas. Mas para compreendê-lo é preciso que primeiro se torne um homem de bem e que resolva investigá-la. Ou seja, ter a boa vontade de querer aprender, de querer conhecer os ensinos de Jesus. Vamos então tecer as nossas vibrações, né? Para que a gente comece a harmonizar e pedindo muito o seu lar, a sua família, esse planeta, os governantes. Então, fique à vontade, Robinson, para fazer as vibrações, os pedidos aí para esse planeta que muito agoniza. Isso. Então, nossos pedidos são sempre nessa direção, né? De uma humanidade melhor, de uma humanidade que busca não só conhecer, mas sobretudo viver os princípios do Cristo, para a humanização de todos nós, que se começa sobretudo dentro da família, que as famílias possam estar unidas nesse estudo do Evangelho no lar, conforme nós falamos nos 2 últimos programas anteriores, e que isso possa ser de fato aquele diferencial na vida de todos nós, vibrando enfim por toda essa humanidade, por todas as aflições de natureza física, emocional, psicológica, afetiva, que essas vibrações de paz e de amor possam chegar a todas essas pessoas. Lembrando que Deus está sempre conosco e nós nunca iremos ficar fora do alcance das suas mãos. Portanto, falta em nós muitas vezes apenas um pouco mais de persistência, né? De lutar um pouquinho mais,
porque assim conseguiremos vencer com as forças e a graça de Deus. Eu convoco a todos mais uma vez, eleve o pensamento, pense em Jesus, pense em Deus nosso Pai, pense no amor, na bondade, pense no planeta melhor, irradie isso para o seu lar, cada canto, cada cômodo do seu lar, que as bênçãos do Mestre Jesus, como também, claro, peço para o meu, peço pelo planeta, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe os nossos vizinhos, abençoe aqueles que nós prejudicamos nessa ou em outras vidas, que eles possam nos perdoar, possam nos compreender, que hoje ainda carregamos as mazelas, ainda não somos santos, mas estamos caminhando, demos um passinho, já estamos procurando fazer como diz a página hoje, como fez o nosso Mestre Jesus. Que o Pai adentre o seu lar, o nosso lar, que os espíritos guardiões nos protejam, nos ilumine, abençoe a cada um que roga agora nesse canto, os presídios, os hospitais, os irmãos que perderam a esperança, os irmãos que estão lá nos umbrais, nas zonas umbralinas, na escuridão, irmãos que já perderam a perspectiva de vida, de lutar, de continuar essa luta, que as nossas orações envolvam todos esses irmãos para que levantem, sacudam a poeira e caminhem, pois o Mestre Jesus nos aguarda, nenhuma ovelha se perderá. Uma boa noite para todos. E a gente continua com o nosso Evangelho no ar. Nós vamos colocar um vídeo fazendo uma homenagem hoje ao grande orador Divaldo Pereira Franco, que amanhã, dia 27, está completando 70 anos de oratória. Tem orador aqui, a Cândida é oradora, eu também faço palestra, então a gente sabe o que é subir numa tribuna para falar. Então, 70 anos amanhã, foi dia 27 de março de 1947, Divaldo com 17 anos. Nós temos um videozinho aí que nós vamos veicular para a gente prestar essa grande homenagem a esse homem, a esse cidadão, a esse ser maravilhoso, esse semeador de estrela. Divaldo Pereira Franco, então, pra gente. Aracaju, Sergipe, 27 de março de 1947. Um jovem médium baiano, de apenas 19 anos de idade, realiza sua primeira palestra sobre a doutrina espírita. Se colocarmos um pouco de paz, se acreditarmos na paz universal e vivermos em paz, lentamente mudaremos a estrutura da sociedade. E os nossos ideais de soberania do amor tomarão conta da terra. Salvador, Bahia, 27 de março de 2017. 70 anos se passaram. Mais de 14 mil conferências. Em mais de 2.000 cidades. 64 países. Oito conferências na ONU, mais de 1.000 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Título de embaixador da paz no mundo. Mais de 250 livros publicados, através de 211 autores espirituais. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos, com todos os direitos autorais doados a entidades filantrópicas. Em 1952, fundou a Mansão do Caminho. Hoje, um admirável complexo educacional, atendendo mais de 3.500 pessoas diariamente. Educou mais de 600 filhos adotivos. Obrigado, Divaldo Franco.
pelos 70 anos semeando estrelas. O seu exemplo de perseverança, de fé e de amor é contagiante e convida-nos a prosseguir com alegria ao encontro de Jesus. Linda homenagem, com certeza, né? Acho que merece, né? Sim, com certeza. Sem dúvida, né? Uhum. Divaldo, maravilha. Nós estávamos conversando sobre ele, com certeza recebeu uma moratória, recebeu uma recarga, como disse nosso amigo Fabinho Salei, que nova, né? Uma bateria nova. a gente precisa de Divaldo. A gente precisa de pessoas assim, de homens assim. Obrigado, Divaldo, obrigado de coração por tudo que representa, pela doutrina, por tudo que fez e faz, e ainda vai fazer por nós. Então, por favor, mande um alô pra gente, um recadinho. Semana passada tivemos muitas pessoas mandando um recado, que estava ligado, que estava ouvindo, que estava prestando atenção no nosso programa, que estava curtindo, fazendo evangelho na sua casa, no seu lar, com a sua família. A gente fica muito feliz. E vamos dar uma continuidade. Nos 2 primeiros programas nós falamos sobre o evangelho no lar, como fazer, as dúvidas e tudo. Vamos dar continuidade, porque falamos sobre a oração em casa, sobre a importância de orar, de fazer a prece em casa, mas a gente não falou sobre o que é uma prece, né? Então nós vamos falar hoje sobre a oração, sobre a importância da prece, como fazer, se agrada, se não agrada. E a primeira questão é essa, é a questão 658, né, do Livro dos Espíritos. A prece agrada a Deus? Como que é isso aí, Rubens, por gentileza? Sim, Totti. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2 da Lei de Adoração, em que Kardec aborda essa questão da prece, né? E começa exatamente na questão 658, conforme você disse, e ele diz que a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada do coração, não palavras, né, memorizadas, repetidas, simplesmente dos lábios, né? Então, até um verbete latino, os ores, que diz da boca de. Então, a verdadeira oração, que é aquele momento de encontro com Deus, deve partir da boca da alma, né? Ou seja, a gente deve entrar em contato com Deus pela nossa alma, não simplesmente por palavras que nós aprendemos muitas vezes nas escolas de evangelização, aqueles que são egressos de outras religiões, né, nas suas aulinhas de catecismo, assim sucessivamente. Então não é essa prece, mas é aquela que realmente toca a fundo, que chega a ter Deus com sentido e emoção. E como que se ora, Carão? Como é que se ora? O que você acha? Como é que se deve orar? Como é que... Olha, acho que não tem nada mais simples do que aquilo que Jesus nos ensinou, né? Dizendo que quando nós formos orar, para entrar para o nosso quarto e lá no silêncio, orar a Deus. Orar diretamente a Deus. E ele nos ensinou o Pai Nosso, que é uma oração bastante concisa, né? Em poucos versos, ali tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós fazemos a nossa adoração a Deus de coração, a gente faz os nossos pedidos e também, de uma certa maneira, garantimos aí a proteção dele, né? No finalzinho da oração, quando nós falamos, né? Para nos livrar de todos os males, né? Todos os males que nos atormentam, né? E uma coisa que eu acho que é importante é sempre lembrar que nós devemos pedir a Deus aquilo que vai trazer repercussão para nossas almas. E não coisas materiais, não nos preocuparmos com aquilo que possa satisfazer as nossas vaidades, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas simplesmente pedir a Deus que nos dê aquilo que nós precisamos. E Ele sabe que a gente não sabe pedir. A grande maioria de nós não sabemos pedir, né? A gente tem mais 3 caráteres, 3 coisas da prece. Isso. Né? Você poderia colocar pra gente? A prece ela apresenta 3 características, né? Que é louvar a Deus, pedir e agradecer. Eu penso que pede, né? Louvar a Deus quase ninguém faz, né? Porque louvar a Deus é você ficar, olha que dia maravilhoso da criação do Pai Celestial, esse universo fantástico. Isso seria louvar a Deus por toda a criação. Então eu acho que isso aí talvez não chegue a 1% na realidade das orações, né? Agora pedir, aí você pode botar aí uns 94%, né? Que as pessoas fazem pedindo. E agradecer são bem poucos também. Porque eu costumo até brincar dizendo, né? Porque geralmente as pessoas pedem na oração. Quando conquistam aquilo,
Aí geralmente faz um churrasco, chama todo mundo, uma bagunça organizada, né? E se esquece de agradecer a Deus por ter conquistado. Então agradecimento é uma coisa da qual nós ainda estamos bastante deficientes. Mas pedir a gente pede constantemente. É o que mais pede, né? O que o Evangelho nos recomenda, Carlão, a pedir na oração? O que nos orienta é pedir a Deus, principalmente confiança, né? Pedir a coragem, porque Deus nos dará e nos ensinará os caminhos pelos quais nós devemos trilhar para nos livrarmos, né, das situações. E até porque, né, Carlão, a gente não tem que pedir para que Deus nos livre dos problemas. Tem que pedir que nos dê força para enfrentar os problemas. Até porque a maioria dos problemas são arrumados por nós mesmos, né? Então a gente precisa de ter lucidez para resolver as situações, saindo muitas vezes desses embaraços que nós mesmos, né, ocasionamos nas nossas vidas. É claro que ocorrem ocasiões em que nós não temos outra saída a não ser pedir forças a Deus, né? E aí, nessa hora, nós lembramos de Deus, lembramos de tudo, lembramos de todos os santos, né? Fazemos tudo e nos esquecemos que temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Não adianta nada nós implorarmos a Deus se nós não fizermos a nossa parte. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Isso. Eu tenho um depoimento do padre Léo, da Canção Nova, que desencarnou de câncer, que eu achei fantástico. Numa conversa dele com o padre Fábio de Mello, né, ele disse assim para o padre Fábio de Mello: meu filho, eu nunca pedi a Deus que tirasse o meu câncer. Eu achei isso fantástico. Ele disse o seguinte, né? Não seria justo eu plantar limão e querer colher outra coisa. Eu fumei a vida inteira, dizia o padre Léo, né? Então não seria justo eu pedir a Deus que fizesse a parte dele, sendo que eu não fiz a minha. E Deus fez a parte dele quando nos deu a vida. A nós cabe zelar por ela. Eu achei isso fantástico. Eu gosto muito dessa frase. Deus não atende às nossas vontades, mas às nossas necessidades. Sim. Porque se fossem as nossas vontades, né? Verdade. Imagina, porque a gente não sabe se dirigir a Deus, a gente não sabe saber pedir. Sobre a questão da obsessão para atrair os bons espíritos, né? Ou a prece resolve, cara? Bastante, Totti. A prece tem essa característica de atrair para junto de nós os bons espíritos, os enviados do Deus para nos auxiliar, né? E principalmente nos processos obsessivos, a oração é um antídoto extremamente eficaz, né? dentro dessas situações. Perfeito. Você, Carlão, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa questão? Orar tem que ter muita gente convida. Você gostaria de fazer a prece? Não sei falar bonito, eu não tenho... Como é que é isso? O lembrete, né, eu costumo até, de uma maneira até um pouco jocosa, né, de dizer que eu gosto muito da prece do Zé. Todo mundo conhece, né? Sim. Aquela: Senhor, eu sou o Zé e eu estou aqui. Se você fizer isso com toda a sinceridade, de coração mesmo, Deus, que sabe o que passa na sua alma, sabe da sua necessidade, tudo, Ele vai te atender. Não adianta nada você fazer longas preces com palavras bonitas, né? Já vi uma vez uma criatura lá que usava até termos latinos no meio da prece, pensando que aquilo pudesse... sensibilizar. Né? A outra coisa que a gente vê muito por aí, sabe, é as pessoas fazendo oração aos gritos, aos berros, né, e tal. Deus não é surdo, né? Deus sabe que... preces decoradas que... Também. O essencial também, ele nos fala na questão 660, na letra A, o essencial não é orar muito, né, mas é orar bem, dentro disso que o Carlão está falando. Você até mostrou um vídeo semana passada da prece sem pressa, né? Uma coisa realmente chega a ser até engraçada, cômica, né? Aquela pessoa, ela ficava orando, não acabava nunca, a família toda dormiu assistindo a prece, e que a gente chama no popular de prece espada, longa e chata, né? Porque realmente é aquela coisa que não acaba e vai dando Todas as preces são atendidas, são ouvidas? Sim. É válido orar a Deus até para perdoar as nossas faltas, porém o que na realidade vale é você mudar de atitude. A prece te dá força para que você possa tomar uma nova atitude. Então, a gente deve orar por todas as situações. Eu tenho por norma orar todo dia, todos os instantes. Uma situação que eu vejo na rua, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que simplesmente está com uma afeição transtornada, eu mentalizo aquela pessoa e já vou embora orando por ela.
Eu tenho esse costume de orar por tudo aquilo que eu vejo no cotidiano, no dia a dia. Eu passei por uma situação uma vez, atravessando o viaduto, e tinha um senhor na minha frente, ele falando sozinho, né? Aí eu calculei logo que ele tivesse estava sendo acompanhado por alguma das entidades, né? E aí eu comecei a fazer minhas orações. Senhor, abençoa esse nosso irmão que está na minha frente e tal, retira dele essas influências e tal. De repente o homem parou e virou para mim: o que você quer comigo? Para de me encher o saco. Eu não estou fazendo nada para você e tal, você fica me perturbando. E, quer dizer, eu estava fazendo a prece mentalmente, mas provavelmente a entidade que estava com ele ali, percebeu, né, e veio se contrapor. As pessoas que estavam à volta, né, falaram: esse cara é maluco, né? Então, nós que somos espíritas compreendemos essa ação dessas entidades que se perturbam diante da oração, né? Mas que nos mensageiros, o próprio André Luiz fala que não há prece sem resposta. Sim. Isso. Todas as preces são atendidas. E também, ele coloca também sobre a prece refratada. Impressionante esse trecho, que fala que uma jovem faz uma oração, né, mas pela mãe, mas a mãe não podia atender na situação que ela se encontrava no plano espiritual, mas ela tinha merecimento, vai ser atendida por outro. Olha só, ou seja, não deixa de resposta. Temos que orar, temos que confiar. É a questão 662. É válido orar por outra pessoa, né? Então os espíritos respondem que a prece em favor de outras pessoas é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos para ajudar aquele por quem nós oramos. Então, ou seja, a gente consegue atrair as entidades espirituais boas para assistir aquela pessoa. Lembrar que Deus tem o seu tempo. Tanto assim que os gregos fazem a separação em Cronos e Kairos, né? Cronos é o nosso relógio, o nosso tempo. E nós achamos muitas vezes que nós temos que ser atendidos no nosso tempo. Mas Deus tem o seu tempo, né? Tem o Kairos, em que na hora que nós merecermos, aí sim nós seremos atendidos. Mas todos garantimos isso, né? De acordo com os estudos da doutrina espírita, todos seremos atendidos. E esses espíritos, todos, para a gente finalizar essa questão, esses espíritos que chegam através do nosso pedido para ajudar outras pessoas, eles na realidade induzem essas pessoas a mudarem os pensamentos. Às vezes a pessoa que está até pensando em suicídio, está pensando em uma coisa ruim, só a presença dessas entidades ali, intuindo ela a mudar de pensamento, né, já pode ser um recurso infalível para evitar até tragédias. Eu confio muito na prece, eu não deixo de orar, batalhando. Eu tenho um livro aqui, Caminhos de Cura, que fala também sobre uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, né, e que vários pacientes, 393 pacientes, foram internados, dividiram em grupos. Um grupo recebia prece, o outro não. E aquele grupo que recebia prece nas orações ali, teve uma melhora assustadora, o outro não. Ou seja, para a gente ver, hoje a própria ciência já admite né, a questão da prece, do passe, dessas questões, que também não deixa de ser uma prece. Só confirmando tudo isso, né? Em Marcos, capítulo 15, versículo 24, deixa bem claro isso para a gente, né? Dizendo: o que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Então nós temos que aprender a crer, aprender a confiar em Deus. E Deus, como nosso Pai Celestial, Ele sabe tudo que nós necessitamos, sabe da nossa necessidade e sabe também do merecimento, então nós seremos atendidos, com certeza. Mas tem um grande, né? A cada um segundo salvo, merecimento, né? Se tem merecimento, Deus atende. Como nós falamos, não atende às nossas vontades, mas às nossas necessidades. O que a gente pensa que é ruim hoje, que não foi atendido, é para o nosso bem amanhã. Confiar, que você colocou. Confiar. Isso. E só para uma coisa que eu achei interessante, está no livro Nas Fronteiras da Loucura, e o André Luiz também fala, acho que no nosso lar, quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se o cooperador do Departamento de Comunicações, informando que o setor de registro de orações captaram um pedido de urgência. A questão do carnaval, a menina está numa situação que ela ia ser, né, violentada ali, ela ora, aí o departamento lá de orações, aí induz uma polícia, um carro da polícia que ia passar na rua de trás, passar por ali, aí salva aquela menina. Sim. Olha só, a oração. A força da oração. Departamento de Comunicações lá em cima. Olha só, e a gente não acredita no poder da prece. Totti, um outro detalhe, né?
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a coletânea de prece espírita, o capítulo todo dedicado às orações, aos vários tipos de prece, para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, de formular uma oração, ele nos fala lá que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, né, que são palavras não essenciais ao texto, que são meros adornos de lantejoulas. Então, ou seja, né, não adianta realmente florir, como você disse, pouco tempo atrás, de uma oração, até porque Paulo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 9 a 11, ele nos fala, né, assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? E no 11 ele fecha dizendo, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, ou seja, se você falar e as pessoas não entenderem, Paulo diz, né, que você está sendo bárbaro para aquelas pessoas, e vice-versa. O Chico coloca, né, a questão da prece. A nossa prece tem um poder, mas da mãe chega assim, a prece de uma mãe arromba a porta do céu. É verdade, o Chico fala isso mesmo. Aquela questão toda do poder, da força de uma mãe. A gente vai ter que encerrar hoje um pouquinho, que nós temos uma convidada, nossa irmã Cândida, está aí para falar do seu livro, né? A gente tem dedicar esse tempo especial. Dia 22 foi o Dia Mundial, né, dos Portadores da Síndrome de Down. Nós vamos falar sobre o livro dela. Mais algum comentário, Rubens, para a gente encerrar? Sobre a questão da prece? Rapidinho, fazer um resumo bem rápido. No livro Semeadores, no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, é um livro em homenagem à trajetória do Divaldo, já que você falou, né? Muito brilhantismo, 70 anos de mediunidade. Tem um capítulo lá chamado Suicida do Trem. Então nós vemos a importância da oração, porque Divaldo pegou o nome desse cidadão que se atirou na frente de um trem, colocou numa cadernetinha especial e que ele orava todas as noites para aquele cidadão na janela do seu quarto, olhando uma estrela que ele seguia todas as noites, que ele dizia aquela estrela amiga dele. Namorada. Na madrugada. E passado longos 14, 15 anos, né? Divaldo um dia estava com um probleminha muito sério, ele estava muito triste, e uma entidade apareceu no quarto dele e disse para ele o seguinte: por que você está triste? Você não tem o direito de ficar triste, porque você é que nos consola. E era exatamente, né, fechando, dando uma resumida, era o Suicida do Trem, que depois de 15 anos disse que estava ali, graças às orações do Divaldo, que um dia tocou ele sentiu um pequeno refrigério diante daquele todo sofrimento que ele ficava de ver no trem, atropelando ele, dilacerando ele, aquilo tudo voltava, e a partir das orações do Divaldo, então a vida desse cidadão tomou outro rumo, e naquela noite ele encontra Divaldo, e ele disse que era a primeira vez na vida que ele estava consolando alguém, exatamente o Divaldo, né? E eles choraram juntos. Foi uma coisa muito bonita para nós vermos o poder da oração. Só para concluir, acho que nós precisamos aprender a orar pela manhã, agradecendo a Deus a noite que tivemos, agradecer pelas nossas refeições, quantos milhões de habitantes desse planeta não têm o que comer, agradecer pelo nosso trabalho, por mais humilde que ele seja, agradecer a Deus quando nós vamos dormir, pedindo a Deus que nos dê uma boa noite de sono e que nós, espíritos, possamos nos desprender do corpo e ir para uma região onde nós possamos aprender alguma coisa, possamos ser úteis, né? E possamos também trazer mais conhecimento para a nossa vivência aqui na Terra. Carlão, obrigado mais uma vez. Foi um prazer muito grande. Obrigado por colaborar com esse programa. Robinson, também muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Nós vamos colocar um vídeo agora. Semana passada foi a prece sem pressa. Esse é a prece com pressa dos nossos amigos da luz. Então eu vou pedir ao nosso irmão que opera lá os vídeos para colocar sobre a prece com pressa para a gente um vídeo. E já voltamos depois com a nossa irmã Cândida para falar do seu livro, né, sobre a Down. Vamos lá, a gente já volta já já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua, eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu, mas isso não vem ao caso agora, eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo.
Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Não. Tá diminuindo a Nessa suas gente. palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Uhum. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? Ei, tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Que coisa fofa. Até me emocionou. Aprendeu a fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir aos amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, estamos de volta com o nosso programa O Evangelho no Ar. Convidando a você todos os domingos fazer com a gente o Evangelho na sua casa, no seu lar, participando com a gente, para que você possa também levar Jesus a pernoitar na sua casa, a conviver com a gente. Isso é ao vivo, isso acontece, fica tranquilo, meu irmão. Então, nós estamos convidando você todos os domingos a estar com a gente aqui, fazendo o Evangelho com a gente. Prazer imenso de receber a nossa amiga, companheira, Cândida, Cândida Camargo Miranda está lançando um livro maravilhoso, eu fiquei encantado, ansioso para ler, né, para ver, para pegar, para sentir ali. Boa noite, Cândida. Boa noite, Toti. Realmente, eu queria só fazer uma correção, Claro. mas não corrigindo. É só para aproveitar para dar início a esse diálogo aqui. O dia do síndrome de Down é comemorado no dia 21 de março. E existe uma razão para isso. Porque, exatamente por isso que eu quero dizer e aproveitar que é o gancho exatamente do livro. 21, 2 e 1, 3. Março, mês 3. Porque justamente a síndrome de Down ainda não tem nenhuma cura, não tem causa,
Antigamente se falava quando são pais de mais idade, quando são pais jovens, ou já tem na família. Não tem a razão, porque justamente não é hora ainda de nós estarmos livres desse tipo de provação. Vamos até tirar o karma fora, de provação. Né? Porque o mais bonito de todas as situações que nós passamos é a provação. É a aprovação com amor, a aprovação de estar sorrindo, de tocar com esperança, com otimismo. Então, por que ocorre o Down? O que se descobriu até agora é que são pares de cromossomos que nós somos formados. E um par são 3. Então é isso que dá o Down, é um cromossomo a mais. Então justamente eles fazem até essa analogia falando assim, é o cromossoma do amor. Uau. Então é 21 do 3 por isso, 21, 3 e 3. Foi escolhida essa data, estou aproveitando não para te corrigir, você falou dia 22. Não é nesse sentido, é porque esse é o grande detalhe do Down. Ainda não é hora, a causa do Down, espiritualmente, são espíritos que abusaram da inteligência, muitos cometeram suicídio, conforme diz Chico, e então, esses casos, abuso de poder, abuso da inteligência, utilizar seres humanos para benefício próprio, essa é a causa. E ainda nós necessitamos desse tipo de reparo. Por isso que ainda não foi achada a forma de evitar tal fato. Quando surgiu para você, né, essa experiência, você receber em casa um presente, que a gente sabe que é um presente, uma oportunidade ímpar de um irmão. E aí, como é que foi isso? Então, essa situação ocorreu de uma forma que envolveu toda a família. No livro eu narro isso. Esse meu irmão, nós temos 2 anos e 2 meses de diferença. Eu sou mais velha que ele, apenas 2 anos e 2 meses. Então, quando a minha mãe ficou grávida, eu tinha 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, eu era muito pequena. Mas, no decorrer do tempo, a nossa afinidade se fez muito grande. E por ele ter o Down, quando ele começou, ele nasceu muito pequeno, abaixo do peso, devido à situação como ele foi gerado, que também está no livro. E então ele começou a andar com mais de 2 anos. Quando ele começou a andar, falar, ele só se comunicava. Realmente a fala dele era muito precária, mas ele se comunicava muito bem. Justamente o Down, mais um aspecto do Down, nós temos regiões no cérebro. Tem região da memória, região do equilíbrio, que, pegando todo o aparelho cerebral, vai, não só cerebral, a parte neurológica vai até no bulbo e vai até a medula. Então, justamente ali no cerebelo, que é o equilíbrio, então atinge toda essa parte. O Down, ele tem um problema de equilíbrio, ele não tem muita destreza para andar, para correr. São características de todos eles. Então, como tem várias regiões, a parte cognitiva, a parte da fala, é que afetou mais o meu irmão. Cada Down, apesar deles terem características físicas, terem características próprias, cada um é uma parte que é afetada. Então, a parte de direção, o senso de direção dele era astronômico. E tem alguns Down que não conseguem se locomover sozinhos porque não tem um senso de direção. É afetado outra área. Então, o dele foi muito afetada a parte da fala. E justamente ele gostava de falar. Ele gostava de se expor, gostava de se apresentar. Justamente ele, com certeza, nessa encarnação ou nas encarnações que ele veio adquirindo esse hábito, ele usou da palavra para remover, demover e empurrar os outros seres humanos para essa situação de uso e de propriedade. Nós temos aí, está no
tá lá no arquivo lá, vou pedir ao nosso irmão lá da produção, que coloca pra gente aí livro da Cândida, pra gente colocar o livro aí pra gente ver, conhecer o livro da Cândida que está sendo lançado. Se você puder colocar no ar rapidinho pra gente, nosso irmão Diego aí, eu agradeço, tá? Só pra gente ter uma visualização da capa do livro dela, tá bom? Eu quis meu pequeno Dal. Interessante. Por que esse tema? Por que esse título? Esse título, há mais de 20 anos que eu tenho esse título aqui, eu queria escrever. Esse meu irmão desencarnou, agora depois de amanhã vai fazer 3 anos. Ele desencarnou há 3 anos, mas eu já pensava em escrever há muito tempo. E eu perdi, estava praticamente pronto o livro e eu perdi o meu computador, eu não salvei, perdi todo o material. E aí eu me desinteressei. E agora eu voltei, há 1 ano atrás, retomei. Foi bom que eu fiz de outra forma. Aquela forma inicial realmente não ficaria bom. Então agora ele está de outra parte. Está simples, está direto. É para atingir pessoas espíritas e não espíritas. Apesar de ser uma obra espírita, não há profundidade de material espírita. O objetivo é para atender qualquer pessoa de qualquer religião, ou mesmo sem religião, dá para entender e compreender. Não é a profundidade. O meu objetivo é o consolo, a esperança, explicar como que é vivenciar, como é, e serve para qualquer deficiência, para qualquer problema e qualquer desafio que qualquer ser humano passe. Mas o título, Eu Quis, sempre esteve forte na minha cabeça, porque é isso. Foi igual quando a turma estava aqui falando, Carlão e Robinson, falando sobre a prece, falando sobre as provações. É exatamente isso, sem vitimismo. Eu quis. Nós tivemos um acerto espiritual com os nossos anjos guardiães, nós tivemos nosso acerto espiritual. Está lá no vídeo. Essa é a capa realizada pela editora M. E ali nessa capa, eu quero realçar isso também, havia uma outra capa que foi de preferência, eu mostrei para algumas amigas, alguns amigos, e eles me enviaram 3 capas e uma outra capa que foi mais de agrado popular. Mas nessa capa que foi de agrado do meu pleito, tinha apenas uma foto dele, a última, uma das últimas, ele com mais idade. E ele andava por Volta Redonda inteira de ônibus, almoçava fora sozinho, era muito conhecido. E então, essa última etapa da vida dele, ele estava com Alzheimer e então ele não saía mais sozinho. Perfeito. E então muita gente não o reconheceria na capa. Então eu optei por essa capa que colocaram ele em várias idades, em várias fases. Quem acompanhou, quem acompanhou, a pessoa que vê na livraria ou vê em algum lugar, vai lembrar, porque só a foto dele na última fase não seria talvez referência. Cândida, diga pra gente, por favor, onde a gente vai encontrar, quando já tem a data de lançamento, como é que vai ser? Conta pra gente, por favor. Sim, esse livro deveria já estar chegando agora essa semana, mas devido ter tido carnaval, houve um atraso, deve vir no início de abril, e tudo indica que iremos fazer o lançamento dia 8, no sábado, mas ainda não está definido, mas tudo indica que sim. Eu quero realçar isso aqui, por favor, eu sei que o tempo é... Não, fica à vontade. Mas os dois falaram muito, entendeu? 2, 3 homens falando muito, e quando é vez da mulher é pouquinho. Fique à vontade. É brincadeira. São meus amigos, eu posso falar. Então, eu não consegui patrocínio, nem pela editora, nem por ninguém, e eu realizei pré-venda, e mandei só para alguns amigos no WhatsApp. Os meus amigos do WhatsApp, solicitando quem queria comprar antecipadamente. Porque eu não ia oferecer isso para um estranho. Tinha que oferecer para as pessoas chegadas no meu coração. E eu solicitei. E a resposta foi imediata. Eu pus um preço um pouco abaixo.
e foi imediata, e o que causou muita emoção, porque foram amigos mandando para os seus amigos. E eu comecei a conhecer mais pessoas e realmente consegui a parte da entrada, que seria 50%. Então eu não podia deixar de agradecer a todos que confiaram numa obra que não viram, não sabiam, né? É comprar vento, comprar um vento. E então eu quero agradecer muito a isso. Nós deixaremos, será vendido no Mundo Verde, ali na Vila, será vendido na Livraria Girassol, no Retiro. Eu ainda estou vendo a possibilidade de ter na Veredas, mas muito interessante será para mim, porque esse livro, o lucro, vai ser para obras assistenciais. Maravilha. Vai. E então, nas palestras que eu for, será vendido diretamente. Porque o comércio, eles estão certos, mas eles têm que tirar a parte deles. Então, meus amigos comerciantes, vai ser ótimo ter também nesses locais, mas a parte assistencial fica com menos. Eu tenho uma surpresa que você não sabia. Opa! Nossa, eu tenho um amigo lá na Rádio Rio de Janeiro. Sim. Que quer fazer uma entrevista, já está te esperando lá quando você for ao Rio para já fazer uma entrevista. Já comprei passagem. Uau! Tá? Não vou, eu com todo prazer. Fazer uma entrevista lá para divulgar mais esse trabalho maravilhoso. Agora do dia 10 até o dia 21 eu vou estar em Minas, na região que vai de Sapucaia até Pirapitinga. Estarei também no estado de São Paulo, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, provavelmente. Perfeito. E aqui na região. Mas eu agradeço muito a seu amigo e eu com certeza irei. De carro, de ônibus, a pé, de bicicleta. Você me empresta a sua bicicleta? Opa, eu vou. Perfeito. Cândida, obrigado. Obrigada a você. Um trabalho maravilhoso que você veio nos apresentar. A gente vai estar divulgando aqui também, porque eu gosto de ajudar, gosto de ver esse trabalho bonito, fluir. Eu fiquei muito feliz. Na hora que você me falou, eu abracei a ideia. Falei, vamos lá falar um pouquinho desse livro. Muito bom. Agradeço e espero que vocês tenham um consolo e uma esperança, qualquer que seja a situação que esteja vivendo. Que esse é o ponto principal do livro. E vamos encerrar, nós agradecemos bastante, mais uma homenagem a Divaldo Pereira Franco, com a prece de gratidão, que ele fala sobre a importância de agradecer, de dar valor à vida, dar valor às coisas que a gente tem, a visão, o tato, abraçar os amigos. Então nós vamos encerrando então com a prece de gratidão, que é um poema com Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, uma boa noite a todos, até o próximo domingo. Com Deus, muita paz. Na presença dos senhores não poderíamos ter... Propondo que a nossa vida seja um poema de gratidão. Que ao invés da queixa, da reclamação e da mágoa, nós possamos dizer a Deus quantos motivos temos para ser felizes. Possamos dizer-lhe que a vida é bela e é colorida. Que dentro de nós pulsa um coração que ama. Então, ao invés da reclamação convencional, digamos, meu Deus, eu quero dizer-te que a minha vida é bela e consentida. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.